A questão que vamos resolver hoje veio de um dos exames mais difíceis e seletivos da Índia. Esse exame é destinado a quem tem a ambição de entrar num dos prestigiados institutos indianos de tecnologia. Se essa questão estivesse na sua prova de cálculo 1, você acertaria? Eu sou a professora Dani, bora descomplicar? A questão então diz o seguinte: a gente tem um número A, que é o número 3 raiz de 2, e o número B, que é 1 dividido por 5 elevado a 1 sexto, multiplicando a raiz de 6. Se x e y são dois números reais, tais que 3x mais 2y é o log na base A de 18 elevado a 5 quartos e 2x menos y é igual a log na base B da raiz de 1080, então o que a gente quer saber é quanto vale 4x mais 5y. A primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar a segunda equação por 2 e depois eu vou somar com a primeira. Então, quando eu multiplico a segunda equação por 2, vou copiar aqui a primeira equação, 3x mais 2y, igual a log na base A, 18 elevado a 5 quartos. Quando multiplicamos a segunda equação por 2, ficamos com 4x menos 2y igual a 2 vezes o log na base B da raiz de 1080. Agora a gente vai somar as duas equações para eliminar o y e ficar só com x. Quando somamos as duas, 3x mais 4x é 7x. 2y menos 2y cancela. E no lado direito, ficamos com log na base A de 18 elevado a 5 quartos, mais 2 vezes o log na base B da raiz de 1080. Bom, já nesse segundo log que tem a base B, a gente vai usar uma propriedade do logaritmo, que diz o seguinte, que o log em qualquer base, vou chamar aqui de base C, de m elevado a n, o n pode cair lá na frente e o que a gente tem é n log na base C do número m. Então, esse 2 aqui está fazendo o papel do n e eu vou passar ele para o expoente do número m. Então, vamos ficar com raiz de 1080 ao quadrado. Então, a gente vai ficar com 7x log na base A de 18 elevado a 5 quartos, mais o log na base B da raiz de 1080 ao quadrado. Bom, a raiz de 1080 ao quadrado, eu vou poder eliminar essa raiz. Bom, para descobrir o x, eu preciso resolver esses dois logaritmos. Então, a gente vai fazer isso separadamente para encontrar o valor de x. Primeiro vamos resolver o log com base A. Para isso vamos substituir quem é A. E A foi dado, é 3 raiz de 2. Então 18 elevado a 5 quartos. Para descobrir o valor dessa expressão, o que a gente vai fazer é igualar isso aqui a um certo número, vou chamar esse número de z. Então o que a gente tem é a base elevado a z é igual ao logaritmando, pela propriedade dos logaritmos. Então, temos que 3 raiz de 2 elevado a z é igual a 18 elevado a 5 quartos. A gente pode observar o seguinte, se a gente colocar esse 3 dentro de uma raiz, da raiz quadrada, ele entra como sendo o número 9. Então, porque se eu tiver raiz de 2 vezes 9, eu posso separar como o produto das raízes, raiz de 2 vezes raiz de 9 é 3, então isso é 3 raiz de 2. Então, a gente vai colocar esse 3 dentro da raiz. 2 vezes 3 ao quadrado, que é 9. Isso tudo está elevado a z. 18 elevado a 5 quartos. Isso para a gente perceber que o que está dentro da raiz é o número 18. 2 vezes 9, 18. E a gente sabe que a raiz quadrada de 18 pode ser representada também por 18 elevado a 1 meio. Então, a gente pode escrever 18 elevado a 1 meio e tudo isso está elevado a z. Isso é igual a 18
elevado a 5 quartos. Bom, mas pela propriedade de potenciação, eu sei que eu posso multiplicar esses expoentes. Então, eu posso escrever do lado esquerdo 18 elevado a z sobre 2. Isso é igual a 18 elevado a 5 quartos. Bom, para que eu tenha a igualdade aqui, eu preciso que os expoentes sejam iguais. Ou seja, z dividido por 2 tem que ser igual a 5 quartos. Posso passar esse 2 multiplicando para o outro lado. Então, o z é 5 vezes 2 dividido por 4. Se eu dividir por 2, esse aqui, no numerador, 2 dividido por 2 dá 1, então sobra o número 5. Z é igual a 5 e 4 dividido por 2 no denominador é 2. Então, o z é 5 meios. Quem é esse z que eu descobri? É o resultado dessa conta aqui. Então, o resultado de log na base A de 18 elevado a 5 quartos nada mais é do que 5 meios. Agora eu preciso descobrir quanto que vale esse log. Log na base B de 1080. Então, a gente vai usar o B que foi dado e descobrir o valor dessa expressão. Bom, a gente precisa descobrir isso que está aqui, log na base B de 1080. Vamos substituir quem é B. O B, ele foi dado, é 1 dividido por 5 elevado a 1/6, raiz de 6. É o log nessa base de 1080. Vamos fazer algo semelhante com o que a gente fez com o log na base A. A gente vai igualar isso a um certo número. Esse número vai ser o número t, que é o que eu quero descobrir. Então, o que eu faço é a base elevado a t é igual ao logaritmando, que é 1080. Ou seja, 1 dividido por 5 elevado a 1/6 vezes a raiz de 6 elevado a t é igual a 1080. Ou ainda, se eu passar esses termos do denominador, que tem um expoente, para o numerador com o expoente negativo, o que a gente pode escrever é 5 elevado a menos 1/6, e a raiz de 6, que é 6 elevado ao meio, passa para o numerador como 6 elevado a menos meio. Tudo isso elevado a t, igual a 1080. Como isso é um produto, a gente pode escrever 5 elevado a menos t sobre 6 vezes 6 elevado a menos t dividido por 2, igual a 1080. Vejam o seguinte, como a gente tem potências de 5 e de 6 do lado esquerdo, a nossa ideia vai ser escrever o 1080 como potências de 5 e de 6 do lado direito, para que a gente possa igualar os expoentes. Então, primeira coisa que eu vou fazer é dividir 1080 por 5. Quando eu divido 1080 por 5, eu tenho aqui 2 vezes 5, 10. Baixa aqui o 8. 8 dividido por 5, 1. 1 vezes 5, 5. Então, menos 5. 8 menos 5, 3. Baixa o 0. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 5, 30. A divisão é exata. Então, 5 vezes 216 é 1080. Então, a gente vai escrever 5 menos t elevado a 6 vezes 6 menos t elevado a 2 é igual a 5 vezes 216. Só que note que o 216, ele pode ser escrito como 6 ao cubo, que é 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Então, 5 vezes 6 ao cubo. Agora, a gente pode igualar as potências para que a gente tenha a igualdade. Como nesse 5 aqui não tem nada, então, na verdade, a gente tem o número 1. Então, menos t dividido por 6 é igual a 1. Daqui a gente descobre que t é igual a menos 6. E da outra igualdade dos expoentes, a gente vai chegar no mesmo valor para t, porque só existe um t que satisfaz aquela expressão do logaritmo. Se a gente escrevesse menos t dividido por 2 é igual a 3, a gente tem que menos t é igual a 6, ou ainda a mesma coisa, que t é
menos 6. Então, descobrimos o valor do z e do t. Agora, a gente vai voltar. Agora, a gente vai voltar nessa expressão aqui que eu vou chamar de asterisco. Então, 7x vai ser igual a esse primeiro log, a gente encontrou que vale 5 meios, e o segundo log a gente encontrou que vale menos 6. Voltando então naquela expressão asterisco, a gente tem que 7x é igual, o primeiro log a gente encontrou que vale 5 meios, e o segundo vale menos 6. Então daqui a gente vai descobrir quem é x. Então a gente tem que x é igual a 1 sobre 7, o 7 está multiplicando, passa dividindo. 5 meios menos 6, a gente faz mínimo múltiplo comum, que é 2. 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 5, 5. Menos 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 6, 12. Então, o que a gente tem é 1 dividido por 7, que multiplica. 5 menos 12 é menos 7, dividido por 2. Como é um produto, esse 7 simplifica com esse, e o nosso x vale menos 1 meio. Então, encontramos o valor de x. Agora a gente precisa voltar em uma das expressões e descobrir o valor de y. Eu vou voltar nessa primeira expressão aqui. 3x mais 2y igual a log na base a de 18 elevado a 5 quartos. E vou descobrir o y. Essa expressão aqui eu já resolvi, log na base a de 18 elevado a 5 quartos, eu já tenho o valor disso, e eu já tenho o valor de x. Então, eu vou descobrir o valor de y. Então, reescrevi aqui aquela primeira expressão. O x, a gente acabou de descobrir que vale menos 1 meio. O y é o que a gente vai descobrir nessa expressão. E esse logaritmo a gente calculou e viu que isso aqui vale 5 meios. Então, 2y é igual a 5 meios mais 3 meios. Vou passar o 2 que está multiplicando o y dividindo. Então, y é igual a 1 meio. 1 meio que multiplica 5 meios mais 3 meios. Como o denominador já é igual, eu somo os numeradores. 5 mais 3, 8. 8 dividido por 2, 4. Então, 1 meio vezes 4, eu concluo que o y vale 2. O que o problema pede é quanto que vale 4x mais 5y. O x nós encontramos que vale menos 1 meio e acabamos de encontrar que o y vale 2. Então, 4 dividido por 2, 2, só que tem um sinal negativo, então menos 2, mais 2 vezes 5, 10, 10 menos 2, 8. Esse é o valor de 4x mais 5y. Me conta nos comentários se você acertaria essa questão.